Fala galera, qual é? Leonan aqui para mais um vídeo. E hoje videozinho de OpenGL, né? Vamos ver aqui como fazer nosso shader, né? O shader é uma linguagem, né? É a linguagem que a placa de vídeo entende, tá bom? Ela fica em GLSL, tá? E o que acontece? A gente escreve o código em forma de texto, né? No nosso próprio código em C++, envia para o drive do OpenGL, ele compila e manda para a placa de vídeo que vai desenhar os pixels na tela, tá bom? Eu vou mostrar mais ou menos como formata isso aqui. Então vamos abrir nosso projetinho template, tá bom? De OpenGL, tá? Code ponto. Então, a gente antes conseguiu desenhar vários gráficos na tela, né? Porque aquele OpenGL, o Legacy, né? O OpenGL antigo, a gente precisa de 2 ou 3 linhas de código para desenhar o triângulo, né? Coisa desse tipo. Já no OpenGL moderno, né? A gente tem mais etapas para fazer isso, certo? A gente precisa dos vértices, certo? E dos fragmentos. A gente precisa criar os objetos vértice array object, a gente precisa criar os buffers, certo? Mandar eles, compilar eles para enviar para a placa de vídeo, para aí sim a placa de vídeo fazer para a gente, tá bom? Então eu vou começar aqui escrevendo primeiro o nosso código shaders, né? Que a gente vai precisar para estar desenhando esse nosso primeiro triângulo, tá bom? Então, conchar, tá? Vertex source, tá? E aqui eu vou escrever o que? Eu vou escrever o código que eu preciso. Esse literal aqui, R, né? Eu vejo pouca gente usando isso, mas ele é bem útil para falar a verdade. Ele permite você escrever strings, né? Do jeito que você quiser. Tudo que tiver entre esses parênteses aqui vai ser sua string. Você pode pular linha. Então ele facilita muito na hora de escrever esse vertex source, tá? Claro que mais para frente, quando a gente estiver limpando esse código, né, usando abstração nele, tudo isso aqui vai sair para classes, né? Mas por enquanto eu vou escrever todo o código aqui, fazer funcionar, botar as texturas, né, para depois abstrair ele de um jeito usável, né? Que vai ser o jeito que a gente vai usar na nossa Game Engine no futuro também, tá bom? Então eu vou aqui começar escrevendo código shaders, tá? O mais simples possível. A versão é 4.6 Core, né? Do nosso OpenGL. Ele vai receber um layout, tá? Um layout na localização 0, tá bom? Vai ser um vec3, tá? E a position, certo? Esse vai ser o nome do nosso vértice. Aqui a gente vai criar a função main, tá? Como eu disse, é um programa. O vertex shaders é um programa, certo? E aqui eu vou botar a gl position. Isso é a variável do OpenGL já, tá? Para botar a posição do nosso triângulo, tá bom? Então vou botar aqui um vec4 position mais um 1, né? Um float, certo? E aqui nosso código já está escrito por vertex, tá? E agora eu vou escrever o código pro fragmento, tá bom? Lá a linha aqui, fragment source, certo? E agora o que acontece? Aqui ele vai liberar, né? Liberar uma cor, a color, certo? E essa cor que vai liberar vai ser... Vou botar vermelho. Né? Red, green, blue e alpha. Alpha é transparência, tá? Esse último coisa aqui é transparência. Como eu disse, eu quero vermelho, então eu vou botar 0 de verde, 0 de azul, 1 de vermelho e alfa 1, porque eu não quero transparência na cor, tá bom? Pronto, nosso código que vai rodar na GPU, né,
já está pronto. Então a gente precisa de duas funções. Uma para criar o programa, tá? E ela vai receber os códigos, né? Que é o vertex source e o fragment source, tá? Esqueci de botar o tipo. Um const char, né? Um ponteiro const char é basicamente uma string, tá bom? E a gente precisa compilar o shader, tá? Aí a gente tem int, que é um tipo, né? Qual shader a gente quer compilar, o vertex ou o fragment, certo? E o código fonte, tá bom? Aqui tem uma coisa muito legal que eu ainda não mostrei para vocês, que dá para fazer com o Visual Studio Code. Se você clicar aqui no começo com o botão direito, você pode criar a declaração sozinha, certo? Então vou clicar aqui, ó, e criar a declaração, que está aqui embaixo, certo? Então, para criar o programa, o que a gente precisa? A gente precisa de int program, tá? E gl create, certo? Como eu disse, eu escrevi errado, deixa eu ver, create program, na verdade estava certo, né? Como eu disse que o OpenGL antes para vocês é uma máquina de estado, tudo que a gente cria nele, né, na verdade ele passa para a gente identificadores únicos, né? O que ele devolve aqui? Um inteiro, um signed int, tá bom? Que só diz onde está nosso programa. O que a gente compilou agora? Está na posição 1, na posição 2, na posição 3. Então, basicamente, quando a gente está criando essas coisas, né, que para trabalhar, ele dá um identificador único para a gente e quando ele está rodando a máquina de estado, tá bom. Eu estou trabalhando nesse programa aqui. Então, esse programa que você vai rodar, é esse triângulo que você vai plotar, entendeu? Ele trabalha com identificadores únicos, tá bom? Por isso sempre um signed int. Geralmente o OpenGL recomenda usar gluint, tá? Que é a mesma coisa que um signed int, ó. Typedef um signed int, certo? Só que como a gente pode trabalhar com outros softwares gráficos depois, né? Pode ser o Vulkan, o Metal, então um signed int todos eles entendem, né? Não fica confuso eu trabalhando com o Vulkan e botando gluint, certo? Então para criar o programa eu preciso de um signed int, um vertex shader, tá? Então create shader, certo? E para criar o shader, na verdade eu vou chamar minha função compile shader aqui. Compile shader, certo? E aí eu vou passar o tipo, que é vertex shader, é tipo vertex, tá? Vertex shader, e eu vou passar o vertex source, né? Passei errado, src, tá? Eu tô passando esse texto que veio aqui como vertex, tá? E eu preciso criar também, deixa eu duplicar a linha aqui, preciso criar também o fragment shader, tá? E aí eu não quero mais vertex shader, eu quero o fragment shader, tá? Então, ou seja, eu passei o tipo vertex shader, que é um inteiro, tá? Ele é um enum, tá? Um enumerador. Então, eles são números inteiros também, né? São um signed int também. Então, quando eu passo esse tipo, quando eu for compilar na outra parte do programa, ele vai entender o que é para fazer. E aqui eu quero retornar um signed int, que é meu program, certo? É o que eu quero retornar aqui. Agora, para compilar o shader, primeiro eu vou precisar de
int o shader, né? O shader qualquer, tá? E é o GL create shader. E aí eu quero criar um shader desse tipo, certo? Vai ser ou vertex ou fragment, depende qual das duas funções eu estou compilando. Quando for compilar essa, vai ser um vertex shader. Quando for compilar essa aqui, vai ser um fragment shader, tá bom? Então, tendo esse shader é ele que eu quero retornar, tá? E agora que eu criei o shader, certo? Eu quero GL passar para ele o source, tá? E aí o source desse shader é source mesmo, tá bom? Tá aqui. Esse é o código que eu quero passar. Faltou constichar. Pera, deixa eu ver aqui o que eu escrevi errado. Precisa de mais alguma coisa? Shader source. Ah, shader, tá bom. Um shader, o caractere, né, que é o source, e o null pointer, tá? Não leu o source porque eu tenho que passar a referência do ponteiro, certo? Certo. Aí GL compile shader, tá bom? E eu quero compilar esse shader aqui, certo? Agora a gente precisa saber se essa compilação deu certo. A gente tem que tratar os possíveis erros dessa compilação, né? Porque quando a gente compila no C++, a gente recebe informação. Deu errado? Deu certo? Então a gente também quer saber se esse shader foi compilado direito ou não, certo? Então eu venho aqui e boto sucesso, né? Para saber se compilou com sucesso, não compilou com sucesso. E aí eu uso isso. Se não for um sucesso, o que eu vou fazer? Certo? O código não compilou direito. O que eu faço? Então eu vou aqui, ó, pego o tamanho da mensagem. Eu quero pegar o tamanho primeiro, né? Então eu quero o gl get shader iv, tá? Eu quero usar esse shader. E o que eu quero desse shader? Eu quero gl infolog length, tá? E eu quero passar para aqui, ou seja, eu vou pegar o tamanho do infolog, né, dessa compilação, para eu descobrir qual o tamanho eu tenho que usar na minha variável que vai guardar esse texto, certo? Então aqui eu vou criar um vector do tipo caractere chamado log de tamanho length, tá? E aí aqui está dando erro porque eu não estou com a biblioteca vector aqui, certo? Isso aqui já resolve o erro, certo? Certo. Agora eu quero gl get shader infolog, certo? Aí eu vou botar o shader vou botar no pointer length e log.data, certo? Aqui, deixa eu ver, length e aqui no pointer, certo? E aí eu vou exibir na tela, porque se der problema, né, eu tenho que escrever aqui compile erro, tá? log.data. Quando eu boto esse ponto data, eu quero a string que tá nele, né? Eu quero o dado que está nesse vetor. std endline, certo? Então aqui eu já compilo o meu shader, tá? E retorno ele, já crio meu vertex fragment e meu fragment shader, certo? Então,
gl bind gl attach shader, certo? No programa daqui eu quero botar o vertex shader, certo? E daqui o fragment shader, gl link program, tá? Eu vou linkar esse programa, certo? E aqui novamente eu vou usar essa mesma lógica, só que agora para a linkagem do programa, tá bom? Então se for sucesso, só que aqui ó, gl get program iv, tá? E aqui eu passo o programa. gl get program iv. Escrevi errado antes? Possivelmente, né? Aqui eu pego o program, tá? E aqui gl get program infolog, certo? Mesma coisa, tá? Não muda nada, é a forma que você compilar e ver se está funcionando, certo? Pronto, a gente já tem como compilar nosso código, certo? Voltamos aqui para nossa função main, que está aqui no meio. Eu já posso compilar aquele código lá em cima, então create, né? Create program, certo? Eu vou passar o vertex source e o fragment source. O que são vertex source e fragment source? São essas duas strings que eu criei aqui em cima, certo? Então eu tenho que salvar isso num lugar, certo? Aqui está nosso programa. Não sei. Pronto, aqui está nosso programa, tá? E aqui eu dou gl use program, certo? Se eu compilar agora, eu vou ver se tem algum erro na minha escrita. Aqui deu um compile erro. Deixa eu ver o que que é. Compile erro é ali. Eu tenho que ver se é aqui. Link erro. Agora sim. Ah, o código está rodando. Vamos ver onde foi o erro. Compile erro, certo? Então, o erro foi aqui, só que não saiu o log data. Vamos ver por quê. Shader, gl get shader infolog. Vamos aqui, ó. gl get shader infolog, tá? Vamos ver que dados usa, certo? O shader, passei. O size do caractere buffer, tá? Não quero retorno. E o array de caractere. Correto. Eu passei todos os dados direitinhos. Shaders, o tamanho. Ok. Tá tudo certo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, óbvio, né? Get, ai meu Deus. gl get shader iv, né? Eu não passei nenhum dado para a variável sucesso, né? Como que vai dar certo? Shader gl compile status, certo? E eu passo ele para o success, certo? Agora sim eu sei se compilou ou não, né? Aqui o sucesso também precisa disso. Então, vamos lá. gl get program iv, certo? Aqui o programa, gl link stats, certo? E passo para sucesso. Ok, agora sim, certo? Se eu rodar agora o código,
Agora sim. GL position não está acessível, incompatível opções de link. Vou ver aqui. Então, eu tava procurando erro aqui, ó. É porque eu passei o vertex source 2 vezes. Brincadeira, né? O erro por causa disso, tá? Certo? Aqui o código compilou normalmente, sem erro. Eu passei o vertex 2 vezes, tá? E aqui eu corrigi também que a cor é um vetor 4, né? Que eu mando de volta. Mandei a cor vermelha, é um vetor 4, não era um vetor 3, tá bom? Então preste muita atenção quando vocês estiverem fazendo, né? Nesses copia e cola a gente acaba errando, tá bom? Aqui eu esqueci de passar o texto do fragment, né? E acabei passando o texto do vertex 2 vezes, tá certo? Aqui eu vou dar um CLS para limpar e para vocês verem que não tem erro mais, né? Eu vou compilar de novo. Certo? Compilou sem erro. Ok? Dito isso, a gente já tem o nosso shader code, né? Compilando direitinho, indo para placa de vídeo, né? Para ela usar. Certo? Mas o que acontece? Para exibir algum gráfico na tela, a gente tem... Cafezinho. A gente tem uma pipeline a seguir, né? O OpenGL precisa de uma pipeline para poder exibir gráfico na tela. Primeiro ela lê o código vertex, tá bom? Ela lê o código vertex, recebe a posição dos vértices, compila e transforma, faz o primeiro triângulo e transforma ele em pixels, tá? Ele passa por uma etapa de rasterização, certo? Para transformar esse triângulo em pixels e manda ele para o fragment, certo? No fragment, ele pega aqueles dados transformados em pixel, tá? Adiciona nele uma cor, uma textura, o que quer que seja, e devolve para o frame buffer do OpenGL, tá? Ele vai seguir nessa ordem. Pega a posição dos vértices, transforma em pixel, rasteriza, manda para o fragment dá uma cor, manda para o frame buffer e transforma isso numa coisa visível para a nossa tela, tá certo? Beleza, então a gente já tem tudo, a gente já tem os vértices, já tem a compilação disso, já passa para o fragment e já manda para a tela em formato de cor vermelha, certo? Então o que está faltando? Bom, isso não faz sentido nenhum para a placa de vídeo se a gente não mandar o nosso dado propriamente dito para a placa de vídeo, né? Que vértice é esse que ele está plotando? Ele compilou o programa, beleza, eu tenho um vértice, mas que vértice é isso? Então, ele precisa do nosso vértice array object e precisa dos nossos vértices buffer, né? Que são os dados propriamente ditos. O vértice array object é um identificador único que vai dizer, olha, esse é o triângulo que a gente está plotando. Essa é a forma que a gente está plotando no momento. Isso é o que está na minha memória, esse identificador único aqui. E o vertex buffer vai guardar o quê? Os nossos dados, tá bom? O vetor propriamente dito com os dados, né? O valor do triângulo, onde que está cada vértice, né? Os dados mesmos, tipo, na memória, tá? Então, vamos passar para ele, certo? Esses dados, né? Para ele plotar. Então, a gente vai precisar de um vertex array object, tá? E vertex buffer object, tá? Tá? Então, primeiramente, a gente tem que gerar, né? Gerar nosso vertex array, tá? A gente quer um vertex array, tá? E a gente vai passar o endereço da memória, tá? A referência do vertex array object. E quer gerar o nosso buffer, tá? A gente quer um buffer também, tá bom? Vertex buffer object, tá? Certo? Aqui o que a gente fez? A gente atribuiu identificadores únicos ao vertex array object e ao vertex buffer object, tá? Um vertex array object
pega vários vector buffer objects, tá bom? Então a gente só quer um de cada, porque a gente só vai plotar um triângulo, tá bom? Então a gente vai bindar primeiro o vertex array object que a gente está usando, bind vertex array, tá? A gente passou o endereço da memória que a gente quer bindar, e agora a gente vai bindar o buffer. Certo? Que é o GL array buffer, tá? E o vector buffer object, tá? GL array buffer é o tipo de buffer que a gente passou e em que identificador a gente quer bindar. Ou seja, agora eu estou trabalhando com esse buffer, tá? Primeiro eu botei, olha OpenGL, estou trabalhando com esse vertex array object, tá? E depois eu botei, olha só, agora eu quero trabalhar com esse vertex buffer object, tá? Então eu vou passar agora os dados propriamente dito, né? GL buffer data, tá? Que é um GL array buffer. E agora eu preciso do tamanho desse dado. Ué, mas que dado é esse que eu estou passando? Então eu vou botar aqui o dado que eu quero passar. Como eu vou plotar um triângulo, eu preciso de 3 vértices, tá bom? Então eu vou ter um float triângulo, tá? É um array, tá bom? E aí eu vou passar meu triângulo aqui. Eu quero x em 0, tá? Esse aqui é o valor de x, tá? Float y positivo, tá? Float e z igual a 0, porque a gente não vai ter profundidade ainda, né? Deixa eu fazer um comentário aqui, né? Que é x, y e z, tá? Só para vocês saberem. Agora eu vou melhor duplicar a linha, que é mais rápido, né? Agora eu quero um x negativo, tá bom? X negativo em 5, né? Igual que a gente fez com aqueles vértices lá. Só que agora, né? Eu estou passando todos os vértices por um vetor, tá? E aqui eu quero o x positivo e o y negativo, tá bom? Que agora eu estou na parte de baixo, certo? Então, esse é o dado que eu quero passar pro meu buffer, tá? Então, é o tamanho dele, size of triângulo, tá? Esse é o tamanho do dado. E o dado propriamente dito é o que? É o triângulo, tá? Certo? E eu quero dar o GL static draw, tá bom? Se a gente vier aqui, né, a gente vai ver que esse último número, aqui, o age, certo? O age eu posso usar todos esses enumeradores aqui. A gente quer usar ou o GL static draw ou o GL dynamic draw, tá? Porque a gente quer desenhar esse triângulo, certo? A gente não quer copiar, a gente não quer ler, a gente quer desenhar. E a gente quer desenhar ou de forma estática ou de forma dinâmica, certo? Isso é só uma dica, tá? Usei Gizarint, tá? É só uma dica, certo? Se eu quero desenhar um triângulo, eu não vou mudar a forma desse triângulo, né? É sempre esse triângulo, eu não vou mudar o dado dele, certo? Eu vou mexer com a textura e tal, mas a forma vai ser sempre esse triângulo. Eu posso usar o Static Draw, tá? Mas não quer dizer se eu usar Dynamic Draw, vai funcionar igual, tá ligado? Isso é só uma dica do que usar, certo? Mas ele funciona igual, se eu usar o Static ou o Dynamic, tá? Mas como eu estou usando o dado estático, eu vou usar isso, certo? E é recomendado que se você estiver mudando a forma, né, que você use o desenho dinâmico, tá bom? Mas o código funciona da mesma maneira, tá bom? Então, o PC é dado, o dado, tá? E agora, uma coisa muito importante que eu esqueço quase sempre de fazer é passar o pointer, né? O attribute pointer. Então, GL vertex attribute
pointer aqui, certo? Isso é importante de passar, senão não vai desenhar. O Vertex Attribute Point, eu quero layout 0, tá? Aqui é a localização dele e eu quero a localização 0, que eu botei lá no código. É essa localização que eu estou passando. O que eu estou passando? A position, certo? Então, eu estou passando isso, certo? O tamanho aqui é de cada vértice desse. Então, cada vértice desse tem tamanho 3, certo? O tipo de dado é GL Fluent, certo? Eu passei aqui Fluent, tá? Ele não está normalizado, certo? Os dados aqui já estão coordenadas de tela. Se eles estivessem em pixels, né? Mas a gente não está trabalhando com pixels, seria 800 por 600. Igual eu fiz com o mouse lá, quando eu estava desenhando a mirinha, certo? Mas nesse caso aqui o dado não precisa, não está normalizado, tá? O stride é o tamanho disso aqui, né? Igual esse aqui, né? 3. Só que em bits, certo? Então eu posso botar aqui 3 vezes size of fluid, tá? E aqui é o offset, né? A partir da onde ele começa. Bom, aqui ele começa do 0, então recebe no pointer, certo? Mas às vezes a gente vai trabalhar com dados, né? Com mais dados dentro desse vetor. Então, se eu for botar a cor aqui, por exemplo, certo? Ou a coordenada das texturas, eu tenho que dar o offset de 3 fluids para começar esse dado, tá certo? Se eu for usar outros layouts, certo? E aí eu tenho que dar GL enable vertex attribute array, certo? Eu quero dar enable na posição 0, certo? Aqui eu posso desbindar meu vertex array, tá? Posso desbindar meu vertex array, porque eu já passei todos os dados que eu preciso para cá, já está salvo nessa posição. Eu falei, agora, OpenGL, não estou mais trabalhando com esse vertex array object, tá bom? Pode tirar ele, não estamos mais trabalhando com ele. E eu posso desbindar GL array buffer, tá? Desbindei meu buffer, tá? Certo? Porque eu já associei ele ao meu vertex array object, então não preciso mais desse buffer, tá bom? Eu já passei todos os dados que eu precisava pro vertex array object, tá bom? E aqui quando eu quiser desenhar o triângulo, né? Bind vertex array, certo? Qual que eu quero desenhar? Eu quero desenhar o triângulo nesses dados, certo? Agora eu ativei aqueles dados de novo, certo? GL draw arrays, tá bom? Eu quero, o primitivo que eu vou usar é triângulos, tá? O dado está em 0 e ele tem 3 vértices, tá? Ele tem 3 vértices, certo? Se a gente ver aqui, ó, 1 vértice, 2 vértices, 3 vértices, tá? Aqui não usa vírgula. 3 vértices. E aí eu posso desbindar GL bind vertex array, certo? Bindei, desenhei os dados, desbindei, tá? Para não ficar, esse dado não precisa ficar carregado na memória. É legal também, aqui em programa, a gente deletar os shaders, já que a gente não vai usar mais. GL delete shader, tá? Vertex shader e fragment shader, tá? Certo? Para esse shader não ficar ocupando mais lugar na nossa memória. A gente já criou o programa, a gente trabalha só com o programa, né? E depois que a gente sair do while aqui, né? A gente pode GL delete, né? A gente não vai usar mais, a gente fechou o aplicativo, não tem por que mais a gente usar o programa, certo? Tá bom?
Então, se eu rodar o código aqui agora, ele tem que me dar um triângulo vermelho, tá? Por que ele não me deu um triângulo vermelho? Ele disse que GL Position não é acessível. Por quê? Porque possivelmente eu fiz um erro de copia e cola. Tá, aqui ó. Passei o Vertex Source 2 vezes, tá? Certo? Agora eu passei o dado certo. E aqui está meu triângulo, tá bom? Então é basicamente isso, tá? Eu passei meu shader. Vamos recapitular. Eu passei meu código, né, de placa de vídeo para o meu OpenGL, para o drive do OpenGL. O drive do OpenGL compilou, mandou para a placa de vídeo, certo? Só que aí eu tenho que mandar para a placa de vídeo o dado que eu vou usar nesse código compilado também. Que position é essa, né? Que position é essa que está no layout 1? Então eu passei as posições que estão no layout 1 através de buffer data e a placa de vídeo falou: caramba, chegou o dado aqui, agora eu posso executar aquele código, certo? Ele definiu o vertex attribute pointer, tá? O tipo de dado, a distância, onde ele está no layout, tá no layout 0, com tamanho 3, de tipo float, não normalizado, certo? Cada vértice desse tem tamanho de 3 floats, né? Que é 12 bytes, certo? E não tem offset, tá bom? Então, ele pegou isso, eu bindei o vertex array que eu passei todos esses dados, disse, quero desenhar um array, né, um triângulo, certo, com 3 vértices, e o meu fragment aqui, quando o código compilou, falou que era a cor vermelha. Vocês vão ver que se eu mudar a cor vermelha aqui para a cor verde, certo, e eu rodar o código de novo, agora meu triângulo está de cor verde, tá? Mais para frente, eu não preciso mudar o código para mudar essa cor, tá? Mais para frente eu vou ensinar como passar algumas variáveis também para o código, certo? E aí a gente vai poder alterar a cor em tempo real, no meio do código, tá bom? Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente, tá bom? Se ficou claro para vocês tudo que eu quis passar aqui, né? Considere se inscrever no canal, tá bom? Deixa o like se você entendeu e deixa o feedback, né? Pô, não ficou muito claro como fazer isso, né? Estou aqui para ler, né? Eu quero melhorar a edição e os vídeos, tá bom? O conteúdo dos vídeos, então eu preciso do feedback de vocês para essa melhora, né? Na minha cabeça que eu estou explicando super bem, né? Mas vai que não está muito claro para vocês, então eu tento explicar de uma forma melhor, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham achado interessante, né? Essa forma. Agora a gente não está plotando mais só coisa branca, né? Logo em frente eu vou ensinar como fazer formas mais complexas, né? Trabalhar com índices, tá? E com índices a gente vai poder plotar cubos, quadrados, né? A gente vai poder sair do espaço 2D para o espaço 3D, tá bom? Né? Isso num próximo vídeo, certo? E finalmente poder pôr texturas, né? Que aí a gente vai trabalhar com gráficos de jogos, tá bom? Então fica ligado aí no canal, tá bom? E é isso, valeu galera, fica com Deus, falou!